E aí galera, beleza? Fogaça na área de novo. Hoje a gente vai ver a aula de força de atrito, tá? Como é que funciona a força de atrito? Vamos ver o conceito disso, como é que funciona. Olha só. Força de atrito é a força que surge em sentido contrário ao deslizamento de duas superfícies. Imagina o seguinte, que eu tenho duas superfícies, tá? Uma vai estar em contato com a outra, tá? Elas têm que estar em contato. E aí eu vou tentar deslizar uma superfície sobre a outra, tá bom? Então a força de resistência a esse deslizamento é a chamada força de atrito. Essa força de atrito ela pode ser do tipo estática ou cinética. Estática quando a superfície não desliza uma sobre a outra e cinética ou dinâmica quando uma superfície desliza sobre a outra, tá bom? Basicamente é isso. Vamos lá. Da onde vem essa força de atrito? Essa força de atrito ela vem das imperfeições das superfícies. As superfícies não são perfeitamente lisas. Elas têm rugosidades, imperfeições. Nessa figurinha aqui, nós temos uma força F, ó, empurrando essa caixinha aqui e a força de atrito segurando, tá? Notem que nós temos uma ampliação aqui, ó, desse ponto de contato entre essas duas superfícies. E aqui elas são imperfeitas, elas são rugosas, têm essas imperfeições. E é daí que surge essa força de atrito, tá bom? O que mais? De que depende a força de atrito? Basicamente dois fatores. Um deles são essas imperfeições da superfície, tanto do corpo que está em cima como da superfície de apoio, tá? E também da força normal que essas superfícies trocam. Basicamente é isso. Então funciona assim. Dependendo do quão imperfeito ou do quão rugosas são as superfícies, maior o coeficiente de atrito. A grandeza que define isso é chamada coeficiente de atrito, que vai falar sobre essas imperfeições. E a outra coisa que interfere também nessa força de atrito é a força normal, que é a força que esse corpo troca com essa superfície de apoio. Nós já estudamos força normal, dá uma olhadinha lá na força normal, tá tranquilo lá, beleza? Então também depende dessa força normal. Então dessas duas coisas, do coeficiente de atrito, que tem a ver com essas superfícies, e da força normal, que é a força que esses corpos estão trocando, beleza? O que mais? Atrito estático. Bom, basicamente o atrito a gente divide em dois tipos, o atrito estático e o atrito cinético. O atrito estático é aquele quando a superfície não desliza uma sobre a outra. E o atrito cinético é aquele quando uma superfície está deslizando uma sobre a outra. Tá? Está escorregando uma sobre a outra. A gente vai estudar primeiro o atrito estático, que é quando uma superfície não desliza uma sobre a outra. Imagina o seguinte aqui. Ó. Aqui nós temos um bloquinho, tá? Que está sendo puxado por uma força F. Ele tem uma força peso puxando ele para baixo. E ele não está descendo porque ele está sobre uma superfície de apoio. Então essa superfície de apoio aplica nele uma força normal. Nesse caso aí, tá, especificamente, no corpo que está sobre uma superfície horizontal, beleza? Então o peso vai ser igual a normal em módulo. O valor do peso e o valor da normal é o mesmo, tá? E aí eu vou puxar esse corpinho com essa força F e esse corpinho não vai deslizar sobre a superfície. Portanto, a força de atrito vai segurar esse corpo. Nesse caso, a força F vai ter o mesmo módulo da força de atrito, ou a força de atrito vai ter a mesma intensidade dessa força F, tá bom? Como é que funciona isso? Imagina que eu estou puxando aqui com uma força F de 1 Newton, tá? Então a força de atrito estático também vai ter que ser 1 Newton, porque vai anular essa força F. Vamos supor que essa força de atrito estático suba para 2 newtons, esse corpo não anda, não desliza. Então a força de atrito estático passa a ser 2 newtons. Então, meus queridos, a força de atrito estático, tá, é uma força do tipo variável. Tá? Ela varia de acordo com a força F. Portanto, o módulo da força F tem que ser igual ao módulo da força de atrito estático. Beleza? Professor, mas o atrito estático vai segurar para sempre aquele corpinho ali? Cara, não. Se eu aplicar uma força suficientemente grande, né, uma força muito grande aqui, em algum momento eu vou conseguir arrastar aquele corpo.
Então esse atrito estático ele tem um limite, tem um ponto máximo, um valor máximo que ele consegue atingir. E aí a gente pode determinar esse valor, tá? Então, o atrito estático ele vai ser sempre igual à força F enquanto uma superfície não deslizar sobre a outra até um valor máximo, tá? Então, esse valor máximo a gente pode calcular também. Essa força de atrito, chamada de força de atrito estático máximo, é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, a força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Veja bem, o coeficiente de atrito estático depende dos tipos de superfície. Superfícies muito lisinhas, muito polidas, têm um coeficiente de atrito menor. Superfícies mais rugosas, elas têm um coeficiente de atrito maior. Mas não depende só disso, depende da força normal que esses corpos estão trocando também. Então, a força de atrito estático máximo é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Beleza? Cuidado, crianças! Até o momento, eu usei a expressão desliza, não... As expressões, né? Desliza e não desliza uma superfície sobre a outra. Muito cuidado com isso. Em algum momento, alguns de vocês podem achar que o corpo está em movimento, o corpo não está em movimento. Corpo em movimento, atrito cinético, corpo em repouso, atrito estático. Não é assim. Tem a ver com um corpo, uma superfície deslizar sobre a outra ou não. Cuidado com isso. Veja bem, estou caminhando. Estou caminhando aqui sobre este piso, sobre essa superfície. Estou em movimento. Que tipo de atrito o solado do meu calçado tem com o piso? Estático. Apesar de eu estar em movimento, o atrito é estático, porque o meu pé não desliza sobre a superfície. Então, caminhar normalmente é atrito estático, embora eu esteja em movimento. A mesma coisa se aplica aos veículos. O princípio da rolagem, né? O pneu ele rola sobre a superfície, ele não desliza sobre a superfície. Então, o pneu no asfalto deve ser atrito estático. A menos, é claro, que ele esteja derrapando ou patinando. Patinando, patinando, quando o pneu está girando e o carro não sai do lugar, tá? Então ali é atrito cinético, ali está deslizando uma superfície sobre a outra, tá bom? E não é o que a gente quer naquele caso. Então, atrito dinâmico. Ao contrário do atrito estático, que é variável, a força de atrito dinâmica ela é constante, também conhecido como atrito cinético. Aí depende da banca do vestibular, tá? Atrito cinético, atrito dinâmico, tanto faz. Então, olha só. Nesse caso aqui, o corpo está deslizando sobre a superfície. Notem que nós temos um vetor velocidade aqui. O corpo está vindo para cá. Apesar do corpo estar deslizando, ainda assim existe uma força de atrito. Ainda assim existe uma força segurando aquele corpo ali. Tá? E essa força de atrito cinético ou dinâmico, ele é constante, ele tem sempre o mesmo valor. E essa força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Então, quando que eu tenho atrito estático? Quando uma superfície não desliza sobre a outra. Quando que eu tenho atrito dinâmico? Quando uma superfície desliza sobre a outra. As fórmulas são basicamente as mesmas. A diferença é que o coeficiente de atrito estático máximo, o valor máximo do estático, eu acho pela fórmula, que é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. E o coeficiente de atrito dinâmico ou cinético, ele tem sempre o mesmo valor e é igual ao coeficiente de atrito dinâmico vezes a normal. Tá bom? Olha só. Hashtag dica do tio. Hashtag dica do tio. Fica esperto com isso aqui, tá? O coeficiente de atrito estático, ele é maior que o coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, ou cinético, tanto faz. Tá, mas e é o seguinte, se você vai arrastar um corpo, você precisa de mais força para colocar ele em movimento do que para manter o movimento. Tá? O coeficiente de atrito estático máximo, a força de atrito estático máxima, é maior do que a força de atrito dinâmica, para uma mesma situação. Por que isso acontece? Porque o coeficiente de atrito estático máximo é maior que o coeficiente de atrito dinâmico, tá? Então ele é um pouquinho maior, tá bom? Cuidado com isso.
Vamos dar uma olhada no gráfico que fica mais fácil de enxergar. Nessa primeira parte do gráfico aqui nós temos o gráfico da força F, que é aquela força que está puxando o corpinho, tá? E a força de atrito. Então é a força de atrito em função da força F. Notem aqui, ó, força de atrito máximo, estático máximo, coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então esse é o valor máximo. Então, até eu chegar nesse valor aqui, o corpo não desliza sobre a superfície. Uma superfície não desliza sobre a outra. Então, a força F é sempre igual à força de atrito. Então, por exemplo, se aqui for 2, vai projetar para lá, aqui também vai ser 2. Tá? A força F que puxa o corpo é igual à força de atrito, sempre. Até o valor máximo. Chegou no valor máximo, passou um pouquinho, ele cai. Ele cai um pouco. Por que ele cai um pouco? Porque o coeficiente de atrito dinâmico é menor que o coeficiente de atrito estático. E aí, a partir daqui, ó, nota que a força de atrito permanece sempre constante. Então, enquanto a força F for menor que a força de atrito estático máximo, ela vai aumentando a força F e vai aumentando a força de atrito. Valor variável, ó. Força de atrito estático é variável. Então, quanto maior a força F, maior a força de atrito. Chega no limite, força de atrito estático máximo. A partir dali, ela dá uma caída, né, a força de atrito, e mantém sempre o mesmo valor. Por maior que seja a força F que está puxando o corpo, a força de atrito dinâmico vai ter sempre o mesmo valor, aí vai ser constante. Beleza? Entendemos o gráfico? Segue o baile. Vamos fazer uma questão, vamos fazer um exemplo. Ô, produção, quanto tempo, produção? Então tá, beleza, estamos no tempo, vai dar. Olha só, um bloco de massa 20 kg é puxado horizontalmente por um barbante. O coeficiente de atrito entre o bloco e o plano horizontal de apoio é de 0,25. Cuidado, ó, coeficiente de atrito ele é adimensional, tá? Ele não tem unidade. Adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Sabendo que o bloco tem a aceleração de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado, concluímos que a força de tração no barbante tem intensidade igual a... Bom, vamos desenhar que vai ficar mais fácil. Então, vamos imaginar um plano horizontal, embora a questão não tenha falado em plano horizontal, assim, puxado horizontalmente. Então, está aqui o bloco sobre uma superfície horizontal. Aqui nós temos o barbante, então aqui nós temos a tração do barbante, que é o que a gente quer, tá? Nós sabemos que ele desliza, né? Sabendo que o bloco tem uma aceleração. Então ele desliza. Então ele tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Né? Então ele acelera, vamos botar a aceleração para cá, ó. Ele acelera para lá. Certo? Então tá, nós sabemos da segunda lei de Newton que força resultante igual a massa vezes aceleração. Vamos dar uma olhada nessas forças que tem aí. Olha só, esse corpo ele tem um peso. Nós sabemos que peso é quanto? Ó, peso, deixa eu trocar aqui de lugar. Peso é massa vezes a gravidade. Peso, a massa dele é 20 kg, então 20 vezes a gravidade que foi dada, que é 10. Então, o peso desse corpo vai ser de 200 newtons. Tá aí, sabemos o peso. Como é uma superfície horizontal, a superfície de apoio segura esse corpo, anula o peso, aplicando nele uma força normal de mesmo modo. Então, normal, se o peso é 200 newtons, normal, 200 newtons. Achamos a normal. Agora eu consigo achar a força de atrito. Ó, força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, no caso cinético, vezes a normal. Força de atrito é igual a 0,25 vezes a normal, que é 200. 0,25 vezes 200 vai dar 50 newtons. Pronto. Achamos aqui a força de atrito. Essa força de atrito vale 50 newtons. Beleza? Então eu tenho uma força de tração puxando e uma força de atrito segurando. Uma força de tração puxando e uma força de atrito segurando. Normal e peso não vão entrar agora porque eles se anulam, né? Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos aplicados no mesmo corpo, se anulam.
Então, o que vai acontecer aí? Olha só. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Força resultante, nesse caso, é quem puxa menos quem segura. Então, tração menos a força de atrito é igual a massa vezes aceleração. Tração é o que eu quero, menos força de atrito, 50, calculamos aqui embaixo. Igual a massa do corpo, foi dada, 20 kg. Vezes a aceleração do sistema, foi dada também, ó, 2 metros por segundo ao quadrado, 2. Então, tração menos 50 é igual a 40. Menos 50 passa para lá, mais 50. Tração igual a 40 mais 50, que vai dar 90 newtons. Então, esta é a tração no barbante, 90 newtons. A alternativa correta, letra E. Tá bom? Entendemos a ideia? Normalmente, a força de atrito ela vem inserida dentro de um outro problema, também dentro de um problema de dinâmica, em que a gente vai realmente precisar das leis de Newton, tá bom? É um caso específico que a gente tem que jogar dentro das leis de Newton, tá bom? Ficou a dica do tio aí, ficou a linha do tio aí, qualquer coisa, volta o vídeo, olha de novo, tira as dúvidas, tá bom? Beijo do gordo, fica com Deus, cuidem-se, fui!